Mas você sabe, no fundo você sentia que você ia... Você sabia que ia dar bom uma hora? Eu sempre tive certeza, mano. Tipo, por mais que seja uma parada muito difícil, a música é muito complicado, né? É uma concorrência muito grande. É muita gente boa, né, mano? São muitos artistas, tem muita gente que tem, cara, 100 milhões de vezes mais talento do que eu, que estão lutando aí há muito mais tempo do que eu também. Mas às vezes você tem 100 milhões de vezes mais de vontade, viado. Tem isso, né? Nossa, que bonito eu acho que é 100 milhões de vezes mais de fé. Também. Entendeu? Eu acreditava muito. Eu nunca achei que não fosse dar certo, sabe? Não sabia quando, não sabia como, mas eu sempre acreditei que fosse dar certo. Sempre emiti essa energia. Mas você não chegou a ter outro trampo? Nunca. Nesse meio tempo? Nunca. Nada? Nunca. Caralho, o maluco era muito convicto. Predestinado. Ele falou, não, eu vou ser foda nessa porra aqui e já era. Mas, mano, você começou a compor cedo, né? Comecei com 14 para 15 anos. Logo depois que parei de jogar futebol, já comecei a compor, uni com alguns amigos lá em Goiânia, a gente começou a compor. E comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro com composição, né? Minha primeira fonte de renda foi composição. Depois comecei a ganhar dinheiro fazendo show em boteco, pra pouca gente, mas era um dinheiro que dava pra me manter. Assim, morava com meu pai, mas se eu precisasse... Você dava seu rolê e tal. Exatamente. Mas caramba, mano, eu fico imaginando... Tipo, você estourou primeiro com uma música sua, cantando... Ou teve alguma música sua que você canetou que estourou antes de você fazer alguns tipos de sucesso? Teve uma música que chama... já até esqueci o nome da música. Boa. Não, tô brincando. É porque me dá um branco. Sempre que eu vou tentar lembrar de alguma coisa, me dá um branco. Noite Fracassada, do Jadson Jadson, uma música sua? que foi uma das mais tocadas de 2017. Foi 2016, na verdade, uma das mais tocadas de 2016. Foi antes de estourar a Malé Falsa, eles gravaram. O Cristiano gravou algumas músicas minhas também. Cara Errado é seu. Perdeu o Cara Errado, que o Cristiano gravou também em 2014. Eu pensei que era de antes, Cara Errado. 2014. Foi o último DVD que ele gravou. Cuiabá, né? Cuiabá, em The Cities. Mano, mas isso é muito comum. Uns caras, eles estouram primeiro escrevendo e não sei, aí eles falam, não, eu vou também, estoura, porque as músicas mas isso que eu ia perguntar, se você tinha vontade de cantar já desde sempre, ou teve uma hora que você falou assim, se pá, vou ficar só compondo aqui. Não, mano, eu sempre quis cantar mesmo. Sempre quis cantar. Cara, na nossa família isso é tão forte. Por exemplo, meu filho tem 2 anos e ele é viciado em música, cara. Ele só gosta de música. Ele não se interessa por quase mais nada, assim. Todos os brinquedos que ele ganha... Com 2 anos? Com 2 anos. Ele ganha uns brinquedinhos, assim, ele brinca um pouquinho, assim, com uns carrinhos e tal. Tem uns brinquedos que ele ganha lá, massa pra caramba. Só que ele olha pro brinquedo, para e vai lá no tecladinho que ele ganhou. Olha, mano. E vai brincar no teclado. Toda vez que ele vê um violão, ele pega e fica tentando. Passa o dia inteiro cantando, cara. Isso é muito forte. Eu acho que isso só pode ser coisa de sangue mesmo. Desses meus bisavós, por parte de pai... Tem músicos da minha família, assim, meus bisavós, eles tinham uma dupla sertaneja, eles eram casados. Quem contava essa história pra gente era minha avó. Minha avó faleceu quando eu tinha 9 anos, mas ela contava essa história pra gente. Meu pai conta essa história também sempre. Os meus bisavós, eles tinham uma dupla sertaneja, eles moravam em Minas Gerais. Eles saíam a cavalo todo final de semana pra fazer shows ali na região. Aí tinha vezes que eles saíam de Minas Gerais a cavalo pra ir pro estado de São Paulo, pra chegar na fazenda, cantar o final de semana inteira e voltar só pelo prazer mesmo de cantar. Eles não ganhavam nada não, tá? Caralho, e atravessava tipo quase um estado. A cavalo. Só pelo prazer de cantar, assim. Eles adoravam mesmo a música. E minha avó também teve uma dupla sertaneja com o irmão dela, meu tio que faleceu também esse ano. Você não tinha pra onde correr, então? Não tinha, meus tios, meu irmão. Eu nasci, meu irmão já cantava. Meu irmão tinha 9 anos, ele já cantava em shoppings, já cantava... Já se apresentava? Já se apresentava. Tem vários vídeos do Cristiano pequenininho cantando e tal. Então eu cresci vendo isso, né, meu? Não tinha pra onde ir. Então quando você falou, eu vou ser cantor, todo mundo olhou e falou, tá bom. Mas já sabe. Mas eu fiquei com medo, sabe? Eu fiquei com medo de falar pro meu pai, pro meu irmão que eu queria ser cantor, porque meu irmão era muito brabo, né? Tipo, quando eu comecei ali em 2010, mais ou menos, foi quando a gente montou a minha primeira dupla, meu irmão ainda não tinha estourado, né? E quando eu fui fazer a minha dupla, eu lembro que a gente ficou uns 8 meses só ensaiando, sem falar
nem pro meu pai, nem pro meu irmão. Tanto é que a minha irmã, uma vez, ela descobriu, porque ela falou assim, onde você tá indo? Eu falei, não, eu tô indo ali. E aí, não sei como ela descobriu que eu tava indo ensaiar. Ela falou, você tá cantando, Felipe? Eu falei, tô. Aí eu falei, mas não conta pra ninguém não, e tal. Caralho, mano. E aí eu tinha vergonha, né, do meu pai. Porque meu pai, cara, antes, quando eu tinha uns 12 anos, que eu te contei da história da banda de rock, foi uma banda que foi formada dentro da minha escola, pela Universidade Federal de Goiás ali. A Universidade Federal chegou na minha escola e montou tudo. Na nossa primeira apresentação, eu falei pra minha mãe, eu fiquei com vergonha de falar pra minha mãe, mas eu falei assim, vou falar pra minha mãe. E eu falei pra minha mãe nunca falar pro meu pai. E aí na hora que eu chego lá pra apresentar, meu pai tá lá. Nossa. Mas lógico que ele ia estar lá. Tá, mas como que ele tava lá? Minha mãe falou. Cara, eu quase mijei na roupa de medo e tal. Nervoso? Meu pai nervoso, sabe? Por que ele é muito exigente? Por que esse medo? Não, porque meu pai é exigente. Meu pai sempre foi muito exigente, mas não era só isso, assim. Meu pai meu pai é um cara muito, além de ser muito perfeccionista, ele é um cara muito apaixonado por música, e eu sei que ele é um cara que entende demais. E eu não sabia se eu tava... Tá, então ele ia te falar assim... Tá ruim. Ele podia te... Entendeu? Eu tinha medo disso. Caralho, o Gabi falou isso do Rodriguinho. Realmente deve ser complicado, deve ser difícil ter uma família de músicos e você quer mostrar o seu trampo, mas você fica meio com receio, né, mano? Todos os shows que eu te acompanhei, que eu fui com você, seu pai tava. Ele ainda vai em todos? Ele vai em todos. Agora não sei, porque eu não tô fazendo, né? Mas em todos que você fez, ele tava? Todos. Meu pai vai em todos. Meu pai me acompanha em tudo. Meu pai sempre acompanhou o Cristiano em tudo também. Meu pai, ele é muito apaixonado por essa vida, assim. Meu pai é muito apaixonado por música. Cara, meu pai, nos anos 80, ele tinha um bar. Meu pai, ele tinha um lava-jato. E ele sempre foi tão apaixonado por música, ele não tinha dinheiro. Mas ele montou, dentro do lava-jato dele, um barzinho. Oi, caralho. Que o lava-jato funcionava de dia e o bar funcionava à noite. Vendia espetinho, umas paradas... É um negócio pequenininho e tal. Sabe quem tocava no bar do meu pai? Quem? O Bruno Marrone abriu o show do Leonardo. Assim, Sério? Nos anos 80, lá em Goiânia. Mano. E aí, tipo, meu pai sempre foi um cara que pensou muito à frente e tudo mais. Nossa, sou muito fã do Bruno Marrone, viado. Os caras são muito bravos, né? E aí, o Bruno tinha 17 anos na época. Nossa, meu pai falou que cantava pra caralho já, com 17 anos. E meu pai sempre foi muito à frente do tempo. Eu lembro que meu pai fala que o Cristiano tinha 2 anos. Então, ou seja, o Cristiano teria 35 hoje. Foi 33 anos atrás. Caralho. E aí, ele é um cara muito, muito apaixonado mesmo por música, sabe? Caralho, mas muito ligeiro, né? E ele poder contar isso pra vocês, mano, imagina as histórias que seu pai deve saber, as histórias que você cresceu ouvindo, essas coisas do Lava Jato, quem colava lá e etc. Imagina, mano. Você chegou já a mostrar um trampo pro seu pai falou assim, essa aí... Demais, velho. Essa aí não é boa não, viu? Demais. Vamos melhorar um pouquinho. Meu pai não tem dessa não, ele fala mesmo, tá? Sério? Tá, fala demais. Só que, cara, graças a Deus, meu pai é o meu maior fã, sabe? Ele é um cara que... Ele acredita muito no meu trabalho, todas as músicas que eu lanço. Hoje ele tem aquela parada muito de pai também, de falar que as minhas músicas são melhores que as do, sei lá, do Michael Jackson, sabe? Aquela coisa de pai. Ele é fãzão número 1. Fãzão número 1. Mas é muito, muito legal isso. Eu acho que a partir do momento que meu pai... Que eu perdi esse medo de mostrar pro meu pai meu trabalho, de ter meu pai junto comigo, as coisas começaram a andar de uma forma muito mais rápida, porque... Um sonho, ele só funciona quando tem alguém sonhando junto contigo, né? Senão é só uma ilusão, né? E meu pai, quando ele passou a sonhar junto comigo, foi muito massa, assim. Mas você tava contando que você ficou uns meses ensaiando escondido, aí te acharam, aí como foi pra você sentir firmeza o suficiente pra você chegar pra eles e falar, pronto, agora eu tô pica nessa porra? Como que foi? Ixi, eu nem achava que eu tava pica. Eu só não teve mais jeito de esconder, assim mesmo. E aí eu comecei. Meu pai, depois ele... abriu uma boate lá em Goiânia, isso em 2011. E aí eu tocava lá de vez em quando. Falei, pai, na quinta-feira aí que não vai ter então dupla, coloca eu aí e tal. Seu pai ajudou muito a música ali, hein? Boate, Lava Jato, fazendo a galera tocar ali. Primeiro ele começou nos anos 80, depois voltou em 2011. Tinha aqui balada lá, não tem mais ainda? Não tem. Nenhuma das duas virou, né? Nenhuma das duas virou. Sim, tocava Leandro Leonardo, não sei o que acontecia. Tocava Leandro Leonardo, Bruno Marrone e não virou. Então, mano, que isso? Não, meu Deus. Mas aí, tipo, essa balada, você começou a ter esse contato com o público lá nessa época, nessa casa do seu pai? Ou você já tava
Já tava fazendo participações em shows de outros parceiros meus, inclusive tem uma dupla que chama Colemar e Guilherme, lá em Goiânia. Eles nem devem imaginar isso, cara. Mas foi a primeira vez que alguém deu oportunidade pra gente participar. Foram eles. Foram eles. Eles estavam fazendo show num bar que chamava Cabalo, em Goiânia. E aí tava eu, o meu parceiro João Pedro e o pai do João Pedro, que era nosso fechamento também, era ele que levava a gente pra todo lugar e tal. E aí o pai do João Pedro conversou com os meninos da dupla e eles falaram, não, então canta meia hora aí durante o meu show. Porra, Caralho, Com moral, tempo pra caralho. cantamos meia hora, a gente nem tinha música pra cantar meia hora, tipo, a gente nem tinha ensaiado tantas músicas assim, a gente era moleque. Mas foi massa demais, a gente tava fazendo algumas participações em alguns bares lá em Goiânia e depois vinha fazer alguns shows ali em algumas boates também, e aí foi quando abriu a boate do meu pai, a gente fez alguns shows na boate lá do meu pai, que chamava Azteca.